27, a partir do verso 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu-a em vinagre, e pondo-o num cano, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém. Deus e Pai, eu vou usar a Tua palavra, Senhor. Eu preciso, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor sobre a minha vida, Senhor. Que nada, Senhor, alheio à Tua palavra, venha nesse momento atrapalhar a explanação daquilo que o Senhor tem me colocado no coração. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e que esta palavra, Senhor, possa achar guarida nos corações. Neste culto, ó Deus, em que estaremos lembrando da Tua morte, Senhor. Lembrando, ó Deus, do Teu sofrimento para que nós estivéssemos aqui. Tenha misericórdia, Senhor, eu te peço no nome de Cristo. Amém. Tome assento, amados. Irmãos, Mateus, Marcos e Lucas, eles, os três, com exceção de João, fala sobre esse momento do rompimento do véu no templo após a morte de Jesus. Eu pedi para que nós colocássemos no telão, coloca aí primeiro, esse aqui é o tabernáculo, tá? O tabernáculo que era montado e desmontado à medida que o povo andava. Naquele primeiro plano onde aparece parecendo uma pia, é ali que se fazia o sacrifício, né? E depois lá naquela casa fechada, ali ficava o santo, depois o santo do santo. O santo do santo tinha o que lá? Tinha a arca do concerto que representava a própria presença de Deus. Bota aquela outra imagem agora. Aí está, num plano aberto, né, mas a cortina em cima ela não era aberta no meio como está. É só pedir que fizesse essa para você ver como é que funcionava. Essa cortina, ela era de puxar, como a nossa assim, puxava, ok, para abrir. Não tinha um rasgo no meio como vocês estão vendo, não. Eu pedi que mostrasse para vocês verem como é que funcionava a arca lá atrás. Então, esse véu, ele tapava tudo. A outra imagem, aí está, a imagem do véu rasgado ao meio e a arca aparecendo. Ok? Pode deixar essa aí mesmo. Muito bem. Esse véu, ele era feito por um artesão habilidoso. Não era qualquer um que fez este véu, essa cortina. Ele era feito de fios azul, púrpura e escarlata, as cores que eram usadas. Era um linho fino, muito firme, torcido, de forma que ele tinha uma espessura de quase 10 centímetros. Tá? Ali só entrava o sumo sacerdote, que era parente direto de Arão. Nem Moisés entrava, nem Moisés entrou, ninguém, a não ser o sumo sacerdote no dia da expiação, ou seja, uma vez por ano, só que ele entrava ali dentro. Se ele tivesse com a vida dele torta, morria, ok?
tanto que quando ele entrava, amarrava-se uma corda nele, ia dando corda, sabe? Igual a gente pinava pipa antigamente, lembra? Daquele jeito. Aí ele ia, né? Ok. E como é que sabia que Deus tinha recebido? Porque Deus se manifestava com fumaça, com trovões. Opa, Deus recebeu o nosso perdão, ok? E ele tinha no seu corpo vários sinos, e estes sinos começavam a balançar. Então o pessoal sabia que Deus havia recebido o pedido de perdão de pecado, ok? Aí ele voltava. Muito bem. Esse véu, ele tinha um significado. Qual era o significado, pastor? O véu simbolizava a separação de Deus e do homem. A separação de Deus para com o homem. O homem jamais poderia se chegar a Deus, porque a arca do concerto, ela representava o próprio Deus. Nas batalhas se levava a arca, não é? Porque ali era a glória de Deus. E a arca era carregada pelos levitas somente, ninguém mais tocava na arca. Então a arca, ela representava o próprio Deus. E essa cortina dizia, ninguém pode se aproximar de Deus. Você não tem condição. Nós não tínhamos condição. Por quê? Porque o meu pecado, o teu pecado, fazia separação entre nós e Deus. E o tipo de aspersão que existia, ele era temporário. Se matava a ovelha e com o sangue daquele animal se apresentava para a purificação de pecado. Mas ele tinha data. Ele tinha data de validade. Não é assim quando você vai no mercado? Tem lá um produto, você fala, eu quero isso aqui, mas deixa eu olhar a validade. Você não faz isso? Opa, não dá não. Isso aqui já está vencido. Isso aqui está vencendo, você deixa de lado. Era assim. Tinha data de validade. Todo ano tinha que ir lá, tinha que matar o cordeiro e tinha que oferecer em prol do pecado do povo. Muito bem. No que nós lemos aqui, é Mateus dando os últimos momentos de Jesus na cruz do Calvário. Jesus passa por tudo aquilo que está lá no capítulo 53 de Isaías, e agora Jesus está na cruz. E a Bíblia diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra, ou seja, o céu ele se fecha, trevas, tudo escuro, tá? Tudo escuro, não tem sol, não tem lua, mas tem uma escuridão cobrindo os céus. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus então, ele começa a falar, Deus meu, por que me desamparaste? É um momento em que os meus, os seus, os nossos pecados estão sobre ele, sobre Jesus. Quando ele está ali está a representação de todo o pecado da humanidade. E Deus então, dizem os teólogos, que Deus vira as costas para Jesus. Isso não está na Bíblia que Deus virou as costas. Mas a expressão de Jesus deixa isso muito claro. Deus meu, por que me desamparaste? Porque enquanto Jesus está ali sofrendo, ele está sentindo que Deus está dando a ele graça e força para ele passar aquele momento. Mas de repente, Deus some. Não estou mais sentindo, não estou mais vendo. Eu tenho disse aqui por esses dias, que o verdadeiro, falei na última mensagem de domingo que eu preguei aqui, que o verdadeiro cristão, que tem a certeza de salvação, o seu espírito comunica com o Espírito de Deus. Não disse isso aqui? Por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo mora em mim, mora em você. Então, eu preciso ter esta convicção quando nossa irmã disse aqui, não é mesmo? Que na sexta-feira aconteceu aquele episódio. Por quê? Porque o Espírito Santo comunica com você. E ao mesmo tempo, o seu Espírito Santo é o próprio Deus, ou seja, Deus está se comunicando. O que aconteceu ali? Deus deixou de comunicar. Não tinha mais comunicação entre o pai e o filho, porque os nossos pecados estavam sobre ele. E ali, Jesus então está agonizando, e Jesus entrega o Espírito, e esse entregar o Espírito é quando ele diz, Pai, está tudo consumado.
e rende, e morre. Morreu. Assim que ele morre, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriam-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Pastor, como é que é isto? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, primeira coisa, o véu, este véu, ele se rasga daquele jeito. Abriu-se. Significa o quê? Que a partir de então, todos têm livre acesso a Deus. A nova aliança se inicia. A ceia do Senhor, esta é a nova aliança. A ceia que eu vou participar hoje, que você vai participar, é o significado da nova aliança. A lei encerra ali. A lei encerra naquele momento quando o véu se abre, escancara eu, você, independente do teu grau de escolaridade, da sua cor, aonde você nasceu, você tem acesso a Deus. Eu posso falar com Deus. O véu rasga porque não existe mais divisão entre nós e Deus. Coisa interessante é que a Bíblia diz que o sepulcro se abre e muitos santos, e santos aqui, eram homens piedosos que temiam a Deus. Mas pastor, pera um pouquinho, me explica isto. E vocês não imaginam como eu me debati agora à tarde para entender bem isto. Eu tenho uma biblioteca, eu fui em tudo quanto é comentário para ver se... Mas foi isso mesmo. Gente que estava morto ressuscitou e apareceu em Jerusalém. Por quê? Para demonstrar que Jesus, ele também ressuscitou e deu a nós a garantia de vida. A partir daí, amados, ao terceiro dia, então, acontece o que nós sabemos. O Cordeiro de Deus ressuscitou. E agora ele se torna o leão da tribo de Judá. Agora já não é mais cordeirinho, não. E com a vida de Jesus, nós também, os que creem, recebem uma nova vida. Uma vida eterna, abundante, cheia de graça, de promessas, que hão de ser cumprida no nosso dia a dia, e a maior dela, não é mesmo? É a nossa redenção. Hoje, na escola bíblica dominical, na mensagem que foi ministrada pelo Elias, ele falou sobre o céu. E ele explicou para nós sobre o céu, sabe? Deu um panorama geral sobre como é o céu, como será o céu para a nossa vida, tremendo. Quem esteve aqui viu, e eu vi com muita atenção, muito bem. Quando Paulo, lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 14, ele fala assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. Ou seja, Paulo está se expressando para o povo de Corinto, mas lá no ato do Pentecoste, Pedro também fala: aquele que vocês mataram ressuscitou, e muita gente viu, eu vi, muita gente. Ou seja, o ato da ressurreição de Jesus é o ápice do Evangelho. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos como essas religiões que existem no mundo, em que um homem se levanta dizendo ser santo, mas ele morre. E ressuscita? Não, vai lá que você vê a tumba de Maomé, do Buda, tem vários Budas no mundo, né? Na época, está lá, morreu tudo, não ficou um, nem para semente. Mas Jesus não está aqui, ressuscitou. Agora veja só, após isto, esse véu ser rasgado, quais foram as conquistas que Jesus adquiriu através do seu sacrifício para o benefício da sua igreja que estava nascendo? Ali se inicia a igreja. A igreja se inicia, é natural, que foi lá em Atos capítulo 2, quando Jesus ressuscita, aparece para os seus, e ele fala: ficar em Jerusalém. Não é para sair não, fica lá até que do alto sejais revestido de poder. Então a igreja, após o revestimento de poder, após a chegada do Espírito Santo de uma forma diferente das demais,
como o Espírito Santo sempre agiu no Velho Testamento, mas o Espírito Santo ele era momentâneo, ele vinha, usava e voltava. Mas agora não, agora ele vem para ficar. Jesus disse, eu preciso ir para que o Espírito Santo volte, venha. E o Espírito Santo aparece e a partir de então a igreja ela se inicia. Vem a perseguição, os discípulos que agora são apóstolos, eles são enviados para se pregar o Evangelho. E em cima deste Evangelho vai acontecer algo tremendo para a vida da igreja. Jesus conquista para nós algumas coisas que para nós é extremamente interessante, maravilhoso, para que nós tenhamos esperança. Nós não podemos frequentar uma igreja há 50 anos, 40 anos, não sei quantos anos, sem ter de verdade uma esperança. Eu preciso ter esperança. E a minha esperança, a sua esperança está exatamente a partir do momento que este véu foi rasgado. O véu foi rasgado e eu agora tenho livre acesso. Louvado seja o nome do Senhor, a presença de Deus. Coloca para nós Hebreus capítulo 10. Olha só, versículo 14 em diante. Nós vamos ver o escritor de Hebreus. Ele falando, por quê? Com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Coloca na NVI, por favor, na NVI. Quer ver? Na NVI um pouquinho mais claro, tá? Olha só o que o escritor diz para nós, para você ter um entendimento bem claro sobre o que Jesus fez lá, não é mesmo? Hebreus capítulo, amém. Porque por meio de um único sacrifício, eu falei que fazia-se todos os anos, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Aleluia! Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue. Segura um pouco aí. Temos plena confiança de entrar aonde? Aonde? Onde era o lugar santíssimo? Lá, no Santo do Santo. Lá onde estava a arca. Naquele lugar onde ninguém entrava. Eu tenho acesso, você tem acesso. Louvado seja o nome do Senhor. Acabou. Continua. Portanto, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Que véu? O véu que foi rasgado. Isto é, do seu corpo. O seu corpo foi rasgado, mas o véu também foi rasgado que separava nós de Deus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apegue-nos com a firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Por fim, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Amém. Está vendo aí? Eu agora e você... A primeira promessa e a primeira bênção é que eu agora tenho acesso à presença de Deus. É a primeira grande conquista de Jesus na cruz, né? E nós precisamos dizer isso ao mundo. Graças a Deus que nos amou, agora nós temos novamente livre acesso a Deus. Você se lembra qual foi a última vez que o homem teve acesso a Deus antes de todo aquele sacrifício que se fazia? Adão não trocava ideia com Deus? Adão não falava com Deus na virada do dia? Mas daqui a pouco ele deixou de falar. Por quê? Porque ele errou, porque ele pecou e se separou de Deus. E agora Deus se apresentava uma vez por ano lá. Mas agora não, conforme o escrito em Hebreus. Nós temos livre acesso ao Santo do Santo pelo sangue glorioso do Senhor Jesus. Foi anulado.
Jesus anulou por um único sacrifício. Que mais? Primeiro, acesso à presença. Depois, perdão e justificação. Nós tivemos aqui uma quarta-feira em que o Elias falou sobre justificação, não foi isso? Nós agora temos perdão e justificação. Mas pastor, peraí, eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. O senhor acabou de ler que os nossos pecados foram perdoados para sempre. É mesmo. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu fiz ontem. E nem você sabe o que eu fiz. E aí? Aí vamos lá, ó. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Com o pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos foram corrompidos também pelo pecado. Tá? Tanto que lá em Romanos 3, 23, 24, diz: pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Muito bem. Havia um abismo que separava nós de Deus. E foi preenchido pelo perdão e pelo amor de Deus, por intermédio de Jesus, que nos voltou a nos conectar novamente com Deus. Por quê? Porque nós fomos justificados. Como é que funciona isso? Vamos lá. Nós temos por costume fazer um apelo após as nossas mensagens. Quem quer aceitar Jesus? Sim. Quem quer aceitar Jesus? Você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Mas aceitar Jesus O que é aceitar Jesus? É você aceitar o que Jesus fez na cruz por você. É você, pela fé, ter entendimento de que aquilo que Jesus fez na cruz é o que pode te levar para o céu. Por quê? Porque Jesus em vida falou Jesus dizendo: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus pela fé, ter esse entendimento claro que eu sou um pecador, para poder ter livre acesso a Deus. Mas pastor, então, mas ontem, mas você é justificado quando você confessa. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. O perdão de Deus, ele é automático quando você reconhece o seu pecado, porque você aceitou o sacrifício de Jesus. Você, pela fé, tem esse entendimento. Se você não tiver isto, você vem para a escola dominical para você aprender o que é você ter entendimento de ter os seus pecados perdoados e você ser justificado por Deus. Então, quando Deus fala assim: Jesus, olha lá, pisou na bola. Ele fala: mas isso aqui aceitou. Isso aqui, pela fé, ele recebeu o meu sacrifício. Você está entendendo? E você é perdoado. Você está entendendo isso? Glorifique a Deus. Então é uma coisa tão tremenda, né, da parte de Deus, que você vai encontrar lá em Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, espera um pouquinho. Pastor, mas sabe como é que é? Vamos entender isso? O texto é muito claro, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O crente, a Bíblia diz que o cristão que aceitou a Jesus, ele todos os dias tem que melhorar. Eu preciso ter uma vida de santificação no meu dia a dia. Para quê? Para que eu não fique pecando. Não é porque agora eu já aceitei Jesus, eu vou adulterar, vou fornicar, vou roubar, vou enganar. Opa. Para não. Não é isso não. Quem começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Todo dia eu preciso melhorar. Todo dia eu preciso ter entendimento. É por isso que o crente precisa vir à igreja. Por isso que ele precisa escutar a palavra de Deus. O testemunho do jovem aqui nessa noite. Olha, eu frequentei uma igreja, mas lá se falava nisso, menos a palavra de Deus. Então, você vindo aos cultos, você vindo à escola dominical, você participando dos cultos de oração, você vai se santificando dia após dia. E você está virando santo mesmo. É santo. Paulo falou: sede meus imitadores como fui de Cristo.
Paulo foi santo, Pedro foi santo, e eu preciso atingir a estatura de varão perfeito, olhando para isto. Eu preciso me santificar todo dia, coração, com leitura de Bíblia, aprendendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que isto é possível e capaz. Por quê? Porque eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. O véu do templo rasgou, eu tenho acesso a Deus. A partir de agora, o meu pecado é perdoado, e eu sou justificado diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou, você é, mas você precisa crer nisso. Irmãos, o que está acontecendo no mundo hoje é para tirar nós do foco. É para nos tirar do foco. Está entendendo? É para nos tirar do foco. Tanta desgraça que acontece, tantas coisas que acontecem do lado da gente. Mas era meu vizinho, nossa, eu conhecia, era meu parente. Meu Deus, o que é isso? Você fica assim para te tirar do foco, mas em nome de Jesus. Olha para Jesus, não olha para homem, não olha para pecador, não olha para fulano, olha para Jesus. Somente Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Que mais? Que o véu do templo nos proporcionou quando ele abre, dando acesso a Deus. Uma nova vida a todos os que creem e desejam. Eu preciso desejar, preciso crer. Por isso que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que surgiram coisas novas. Jesus morreu e ressuscitou. Não simplesmente para nos livrar da morte, mas para nos dar uma vida que agrade a Deus. Que agrade a Deus. E a vida que agrada a Deus é a nova vida. Eu preciso nascer de novo, da água e do Espírito. É quando você é instruído sobre o batismo, e você desce as águas batismais, e você lhe confessa, tá? E a partir de então, ainda que a partir do momento que você aceita Jesus, você já é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começa a comandar a tua vida. Depois você busca os dons, aí você busca dom de línguas, aí sim você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, você vai buscar os dons espirituais, é uma outra coisa. Mas é importante que você tenha desejo de vivenciar aqui uma nova vida em Cristo Jesus. Nós temos hoje pessoas que viviam uma vida conturbada diante da sociedade, diante do pai, da mãe, do marido, da mulher. E hoje mudou. A mulher diz: meu marido é um santo. O marido na minha mulher agora é uma santa. Meus filhos são santos. Nossa, meu pai agora virou um santo. O que é isto? Nova criatura. A nova criatura é isto. Eu acho que falei aqui, e vale a pena falar de novo. Quando nós estávamos em Jaboticabal, o secretário me convidou um dia para almoçar na casa dele. O Dina estava comigo, não sei. Acho que estava comigo aquele dia. Estava, né, Dina? Estava. E nós fomos almoçar lá. Aí estamos lá. O irmão, o pai desse rapaz, é um dos vice-presidentes. Mas, irmão, um santo. Pensa no homem santo. Mas o homem fala manso. Um homem é uma bênção. Eu falei: mas que homem abençoado, né? Você lembra o nome dele? Aí um homem, não sabe, o pai do secretário da igreja, mas um homem assim, santinho de Jesus. Aí nós estávamos sentados assim, e eu falei: mas rapaz, teu pai, uma benção, né? Ele falou assim: meu pai, agora é. Eu falei: ué, por que agora? Ele falou: pastor, meu pai era um dos homens mais terríveis que nós conhecemos. Ele batia na minha mãe, ele bebia que nem um desgraçado. Ele batia na minha mãe, batia em nós todos fomos embora de casa, porque ninguém aguentava meu pai, a vizinhança não aguentava meu pai, a polícia não aguentava meu pai. É isso, irmão? Esse homem aí, pastor. É mesmo? Pastor, mas no dia que ele levantou a mão, no outro dia era outra pessoa. Não vai dizer que ele falou para nós? Eu falei: que isso? E a gente é muito besta, irmão. Pensa no... eu sou mais besta de todos. Eu prego isso e quando eu escuto isso, é mesmo? Está entendendo? Se eu prego que o homem muda, por que eu estou admirado? Não é para admirar não, é para você acreditar.
Por isso que eu falo para você, assiste o filme The Chosen para você ver algumas coisas interessantes. Lá a Maria Madalena, que tinha 7 demônios, uma legião de demônio, e vai lá o Nicodemos tentar expulsar o demônio e não consegue. E depois Jesus aparece sem que ela... liberta ela, e um dia alguém encontra com essa mulher na rua, no filme está assim, e viu ela, falou, mas ela mesmo é. E ela tinha um nome, porque toda prostituta tem nome de guerra, ela não usa o nome dela mesmo. Então, você era fulana, não, agora eu não sou mais, agora eu sou Maria Madalena. Ela fala assim pro cara, não sou mais, agora eu sou Maria Madalena. Não, você, porque ela tinha o nome de prostituta. E o cara admirou e falou para Nicodemos, dentro do filme. E Nicodemos, quando encontra com ela, falou, mas quem? Eu te vi, quem foi? Quem? Até que ele tem um encontro com Jesus. E Jesus fala para eles, olha o que eu estou falando aqui. Ô Nicodemos, olha, eu sou o cara e você precisa nascer de novo. Ele teve dificuldade em entender isto. Porque Maria Madalena foi transformada pelo poder. Então, uma nova vida é para quem crê e quem deseja. Se você está 50 anos na igreja e ainda vive fazendo as mesmas besteiras que você fazia antes de conhecer o Evangelho, você ainda precisa nascer de novo. Mas o sacrifício de Jesus e o véu sendo rasgado de alto a baixo diz, você tem acesso a Deus. É só você querer, queira, e Deus vai entrar na tua vida pelo seu Espírito Santo e você será uma nova criatura no nome de Jesus. É simples, irmão. Quando você crê no Filho, nascemos deles e recebemos que o Espírito Santo, e esse Espírito, então, ele começa a manifestar seu futuro em nós. É aí. Ele se revela a você e te mostra direitinho, aqui o caminho é esse aqui, ó. E qual que é o futuro do crente? Olha só. Que mais que o sacrifício e o véu do templo rasgando proporciona à igreja? Vitória sobre a morte. Foi ontem que nós falávamos sobre a morte, não foi, Lani? Falávamos ontem sobre a morte. Foi em casa isso? Estava lá eu, a Mariana, o Vitor, e começamos a falar de morte. E a Mariana falou, pai, para com esse negócio de morte. Falando de morte, vamos falar de coisa boa. Mas por quê? Qual é o ser humano em vida que quer morrer? Você conhece alguém? Tem alguém que conhece alguém que fala, eu quero morrer? Não tem, não existe. Eu já disse aqui, e eu gosto de, às vezes, lembrar o que eu falo, que eu sempre gostei de ler biografias dos grandes homens da história. E o maior problema desses grandes homens da história era o momento de morrer. É quando eles atingiam uma certa idade e já não tinham mais condições de fazer o que eles faziam, porque as forças se foram, já a mente já não era a mesma, e eles começam então a lutar contra a morte. Não queriam morrer. De jeito nenhum. E a maioria desses grandes homens da história procuravam curandeiros no mundo inteiro. Pitonisa, bruxaria, para ir lá e tentar reverter o quadro. Pode ler as histórias, você vai ver isso. E daí? Morreram. Mas a cruz de Cristo nos proporcionou, além do acesso à presença de Deus, ao perdão e à justificação diante de Deus, uma nova vida, quando nós desejamos a ela, vitória sobre a morte. Ô irmão, pastor, mas espera aí, como é que é vitória? Você tem a vitória sobre a morte, tá? No início, tínhamos a eternidade toda para vivermos em comunhão com o Criador. Que início? Lá atrás, em Adão. Lá já tínhamos. O pecado, porém, nos tirou a paz com Deus e também nos tirou a eternidade. Acabou. O homem agora morre. Passamos então o quê? A estar sobre o jugo da morte, né? Tendo aflições, tempestades, dificuldades, agonias, momentos de transe por conta de saber que vamos morrer e para onde que nós vamos, o que será da minha vida. Jesus, ao morrer e ressurgiu, nos devolveu o quê? A eternidade com Deus e a morada com Ele. Hoje o Elias falava com muito entusiasmo, né?
ele lê o texto de Apocalipse que nós vamos cear com o próprio Deus. Que isso? Como é que é? Está lá. Que nós vamos cear com o próprio Deus. Promessa de Jesus à igreja. A eternidade. Nós vamos, irmão, não fique preocupado se você mora no barraquinho de madeira, se você mora na beira do rio, se você mora no melhor condomínio da cidade. Não, você vai morar no céu. Deus vai estar com você. Lá não tem sol, porque o sol é Ele. Lá não tem lua, porque a lua é Ele. Lá não precisa de mais nada, Ele é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Só duas coisas que ele falou que eu falei, irmão, não fala isso não. O povo vai achar que é verdade. Ele falou que lá vai ter picanha e que lá vai ter sushi e sashimi. Ele fez o simbolismo, então valeu, tá? Valeu. Tá certo? Mas seria bom se tivesse, né? O Dini, então, sem picanha vai ser uma luta para ele, né? Mas veja só, é o que está escrito lá no livro de Apocalipse, Jesus falando para João escrever isto. Então, a vitória sobre a morte vai dar a nós, tá? A condição de nós voltarmos a viver eternamente. Mas eu vou morrer, lógico, isso aqui tem que morrer, mas tem que voltar para o pó de onde veio. Tá? Mas a minha Bíblia diz que quando eu fechar os olhos e o coração parar, eu morri aqui e já estou nos braços do Pai. É isso que Jesus fala, que não é parábola aquilo não. Alguns falam aquilo, porque parábola nada, aquilo é uma história de Jesus contando. Não é parábola não. Do rico e do Lázaro, não é parábola não. Estava no seio de Abraão, você estava lá no céu. Então você bateu com as 10 aqui, bati, está nos braços do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora veja só. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Da mesma forma que Deus o ressuscitou dos mortos, nós também venceremos a morte. Por quê, pastor? Porque Jesus morreu na cruz, o véu do templo deu livre acesso, e eu posso falar com Deus a hora que eu bem quiser. Não tem hora marcada. Até para falar comigo tem que ter hora marcada, irmão. Uma luta, né? Pastor, eu quero falar com o senhor, irmão, fala com o Laércio, marca lá com o Laércio. Por quê? Porque às vezes eu marco com um, marco com outro, daqui a pouco chega 2 para falar e eu não falo com nenhum. Então eu falo, fala com o Laércio, irmão. Ele marca lá e eu atendo você. E eu atendo mesmo. Mas com Deus, imagina, não tem hora marcada nada. Você fala a hora que você quiser. Mas será que ele me atende 3 horas da manhã? É o horário que ele gosta de atender, é esse horário. Se tem um horário que Deus gosta, né? Mas de madrugada parece que ele gosta mais, pastor Eli. Quem me busca pela madrugada, está entendendo? Está escrito na Bíblia. Acho que é o horário preferido de Deus. Então veja só, vitória sobre a morte, irmãos. Eu quero viver a eternidade com Deus. Você quer? O sacrifício de Jesus, o véu rasgando. Por que eu estou enfatizando tanto o véu? Mas pastor, o véu não tem nada a ver. Foi o sacrifício, lógico que foi o sacrifício. Mas o véu rasgando, ele te dá acesso a Deus. E quanto mais acesso a Deus você tem, mais próximo você fica dele. Você entendeu? Entendeu ou não? Não é de Macedo, mas entendeu ou não? Tá? Por quê? Porque quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais perto você fica. Você fica assim com Deus. Então, o simbolismo do véu rasgado é isto. Por isso que eu estou dando tanto ênfase ao véu rasgado. Porque agora você tem a hora que você quiser, você fala com Deus, você fala deitado, você fala dormindo, ajoelhado, você fala com Deus e Deus te ouve. Por isso que eu estou dando tanto ênfase a este véu rasgado, que não era fácil falar com Deus. Mas agora você pode falar a hora que você quiser. Por fim, o sacrifício de Jesus e o meu acesso a Deus dá a mim e a você uma vida abundante enquanto forasteiros. Forasteiro, nós somos. Somos forasteiros nessa terra. Somos peregrinos aqui. Você não é daqui. Sabia disso? Nós não somos daqui. Nosso lar é o céu. Estamos aqui por um tempo, somos forasteiro. Estamos aqui de passagem, tá? Mas independente de sermos forasteiros aqui,
tá? As conquistas de Jesus na cruz, né? Elas não são apenas para a salvação e a eternidade, tá? Mas também para você ter uma vida abundante aqui. Abundante que eu falo não é grana no bolso, não é dinheiro, não é riqueza, não. Dinheiro, riqueza é uma consequência do seu trabalho e de uma vida reta com Deus. Mas você vai ser feliz com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família. Você vai viver bem aqui. Mas pastor, e essa tribulação? Vai ter tribulação. Porque eu preguei por esses dias aqui também, que quando você aceita Jesus, você se alista para um exército, para batalhar contra o diabo. Então você vai ter luta, mas aquele que venceu vai te dar graça e força para você vencer, porque ele disse: eu venci, vocês vão vencer também. Então a vida abundante também aqui, irmãos, e tem coisa melhor de você ver a sua família, seus filhos, seus netos, sabe, vendo as coisas acontecer de forma natural, coisa boa, tá? Por isso que o escritor de Lucas, ele diz assim: vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e vai abrir. Então, busque, fale com Deus, você tem acesso a Ele agora. A vida com Cristo, apesar de não estar isenta de tempestade e aflições, é uma vida que conta com a presença daquele que acalma as tempestades, as águas, né? Ele é o príncipe da paz, uma paz que excede todo entendimento. Entenda isto: o sacrifício de Jesus, o véu rasgando, te dá livre acesso ao próprio Deus. Baixa a cabeça, oremos. Deus e Pai, eu peço a tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, que nós tenhamos entendimento claro, Pai querido, de que teu sacrifício na cruz trouxe a nós estes benefícios, Senhor, que